Oi, gente, voltamos. Oi, voltamos aqui. Kelly Nogueira. Estou aguardando a Sueli para a gente continuar a live, porque encerrou. E agora eu aprendi. Opa, a Sueli envia o convite. Vamos continuar. A conversa estava interessante. E tinha 87 pessoas. Já encaminhei para você entrar. Então, tinha 87 pessoas assistindo e participando. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Vamos continuar, né? O Instagram, ele tem aquele limite, eu acho que, deixa eu ver que horas terminou, eu acho que em torno de 40, 50 minutos. E aí, é bom a gente continuar, né, Sueli? De onde a gente parou. Por É, exemplo, eu vou colocar bem aqui no grupo, a, eu vou colocar aqui para o pessoal participar. Alana, tudo bem, Alana? Então, teria também outras pessoas participando ao mesmo tempo, mas a gente consegue estar conversando com duas pessoas e nem todo mundo que coloca um comentário tem condição de eu ler, porque às vezes sobe rápido, tá? Mas na medida do possível, a gente vai estar lendo. A gente está falando, eu quero que você continue de onde você parou, lembra o ponto? lembro. Você perguntava do processo educativo que a própria lei Maria da Penha recomenda, né? E eu dizia que não tem outra saída, o processo tem que ser educativo mesmo, né? E, e aí eu fazia um comentário, que geralmente é tido como complicado, mas dizer assim, que os homens são violentados para serem violentos, né? E esse processo é muito complicado, porque a subjetivação do homem é o oposto da mulher, né? Então, ele vai se construindo para não ser mulher. Então, tudo que se aproxima, né? Você fazia o comentário que o Vic dizia que os amigos, quando ele era carinhoso, os amigos achavam estranho, né? Então, é porque o processo educativo é assim mesmo. Ele deve ser tudo, menos mulher, né? Então, aí, esse processo, como é que se enfrenta isso? Para enfrentar isso, tem que ser um processo educativo, né? Inclusive para o próprio homem se libertar disso, né? Para que o homem também se sinta livre, né? Nesse processo, que ele não se veja obrigado a repetir aquilo que foi ensinado para ele todo o tempo, que ele consiga se libertar. Então, esse processo é um processo educativo, é um processo cultural, é construir uma outra cultura, né? É construir uma outra cultura de se relacionar, né? E aí, assim, eu acho assim que o desafio dos vários movimentos feministas, né, é exatamente não assumir uma postura que não seja de encontrar o culpado, sabe? É porque, lamentavelmente, somos nós mulheres as vítimas do feminicídio, a vítima da violência doméstica. Mas não é uma cultura em que é bom para o homem está numa situação boa e a mulher que está numa situação ruim. Não, a cultura toda é ruim, né? Então, é um processo que não adianta encontrar só o culpado. Ah, vamos encontrar o culpado e encarcerar esse culpado. Isso não resolve. É preciso mesmo investir noutra cultura, noutro padrão de relação, né? E essa cultura, ela se fez
com o ser humano se sentindo superior às outras vidas. E nessa superioridade, a disputa todo o tempo é para ser superior. E o homem, ele tem todas as ferramentas culturais para buscar esse caminho da superioridade. A gente precisa enfrentar primeiro, até o Papa disse isso recentemente. Nós Sueli? não somos... Oi. Oi, você está me ouvindo? Sueli? Oi, você está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo bem. Oi, você não está me ouvindo? Oi, eu não estou te ouvindo bem. E o que é que eu faço? Oi. Oi. Sueli, tá. Vamos ver bem aqui o que aconteceu. O celular descarregou? Não, Oi, não. gente, olha, eu voltei com a Sueli, mas alguma coisa aconteceu. Tem gente que diz que está ouvindo. Eu não Oi, sei o estão que me foi. ouvindo bem? Eu estou te ouvindo. Digam aí no texto, estão me ouvindo bem? Ah, tá. Só que a Sueli eu não tô, ela tá como se estivesse saindo. Continue, Sueli, a falar. A Tá, imagem está então, congelada. a imagem está congelada? Ixi, Então, Maria. Sueli, você sai e entra de novo. Tá. Oi. Sueli, entra de novo. Isso, vou te incluir de novo. A Alana colocou colocou a Alana. Deixa eu ver se entra. Acho que não entra as duas, será? A Sueli, a Sueli não conseguiu entrar. Oi. A imagem da Sueli está turva. Ei, eu Oi. vi o que eu estou fazendo aqui. Hã? Tu botou foi eu. Mentira. Pedido e estava tu e a Sueli. Eu vou tirar para a Sueli entrar. Sueli entra. Pede de novo. Eu não estou vendo a Sueli aqui. Sueli entrou? Ela tem que mandar o convite para eu poder aceitar. Deixa eu ver. Ah, tá. Mandei. Mandei o convite para a Sueli. Mandei o convite para a Sueli. Oi, gente. A Sueli, ela não está conseguindo entrar. Eu mandei o convite. Ah, tá. Agora vai entrar.
Oi. A gente foi. A gente estava. Você está me ouvindo agora? Oi, agora sim. Agora deu Certo. certo. Sim, Pois é. Saí, aí não vou mais voltar. a reeducação do agressor. E aí, tem uma situação, você vai continuar, mas assim, é que quando a gente tem os dois extremos, que uma é, após o feminicídio, o agressor não pode ficar impune. A gente tem um exemplo clássico, que na época, o caso do Cadu Moliterno, que ele causou a violência contra a mulher, e ele, na época, era só cestas básicas, e ele cumpriu as cestas básicas, mas assim, parece que ele foi enaltecido depois disso, porque a própria empresa que ele trabalha colocou ele em papéis de destaque, deu um monte de oportunidade para ele e tudo. E aí, o cara causa agressão a outra que ele vem, né? Então, a gente tem dois extremos. Um é quando ele é um agressor quanto mais, a punição vai levá-lo a fazer com mais força, tipo, eu fui premiada, eu vou continuar. E a outra essa educação violenta que não deixa o menino em igualdade de condição da menina. É importante dizer isso, né, Sueli? Sim, sim. Agressiva para o homem, ela é infinitamente mais leve, porque ele vai causar violência à mulher. Continua. Então, o que acontece é que esse processo de lidar com o crime e o castigo, ele foi modificado muito, né, pela cultura ocidental, né? E essa modificação não foi uma modificação boa, porque assim, a gente pega, por exemplo, está um modismo danado se falar em justiça restaurativa ou em constelação familiar. Qual é a origem desses termos? A origem desses termos é da filosofia africana, né? E, assim, não dá só para você pegar o modelo constelação familiar e aqui aplicar. Não, agora a gente vai resolver com constelação familiar. É preciso compreender que é uma forma diferente de lidar com o conflito. Por exemplo, há textos sobre como populações tradicionais africanas resolvem os seus conflitos. O primeiro momento é o momento de construção de uma única narrativa. Ou seja, vai um lado, vai o outro, os dois vão contar aquela história e o grupo social dele vão contar aquela história e eles passam muito tempo para construir esse passo da única narrativa. Chegando ao ponto de, mesmo aquele que vai ser o prejudicado, ele se convença e diga, foi isso mesmo que aconteceu. No nosso direito, a gente não tem isso. A gente não tem essa construção da narrativa. A gente tem o quê? A gente tem uma aplicação da norma ao agressor. E nessas culturas tradicionais africanas, que gera o modelo tanto da justiça restaurativa quanto da constelação familiar, esse passo de dizer qual é a pena é depois de construir a narrativa. Explique em outras palavras como é a construção restaurativa. Então, é isso que eu estou dizendo, esses passos todos. O primeiro momento é o momento da construção da narrativa. A construção da narrativa, da história, o que foi que aconteceu. Os dois lados.
Os dois lados, mas não só os dois lados, a sociedade também participa. Porque Sim. aquela violência não afetou só aquelas duas partes. E essa é uma parte muito diferente do nosso direito, porque no nosso direito só entram as duas partes. Por exemplo, esse cara que matou a médica, ele não vai acontecer nada, ele diz que ele está morto, então não vai acontecer nada. Agora, era para não acontecer nada? Uma violência dessa, que me afetou você, que afeta todo mundo, era para não acontecer nada? Não, precisava acontecer. Inclusive para a gente dar o outro passo. Então, o segundo passo na justiça restaurativa é de dizer, tá, a história é essa e a pena é essa. Então, definiu a pena não significa dizer que ali já acabou. Agora vai discutir como é que aquela comunidade vai viver depois daquela pena, depois daquele conflito. E nesse processo, é um processo, isso foi feito na África do Sul, no governo Mandela. Nesse processo, é um processo em que as pessoas que cometeram, que praticaram o ato de violência, elas se responsabilizam. Elas dizem, eu fui responsável por isso. Né? Então, é um processo que ela se conscientiza, né? Ela assume uma responsabilidade. E o último passo é dizer, é repactuar. Como é que essa comunidade, como é que esse grupo social vai permanecer depois disso, e aí refaz o pacto. E nesse refazer o pacto é que vai dizer qual será a pena, né? O que é que aquelas duas partes do conflito, como é que elas vão viver. Então, era um processo longo, era um processo complexo, que a cultura ocidental cortou no meio e usou como direito só uma parte, que é qual? Só a de dizer, você cometeu esse crime, a sua pena é essa. E como nessa sociedade tem aqueles que têm o poder, então, aqueles que não têm o poder, a pena para eles sempre vai ser muito forte, quem não tem o poder. E quem tem o poder, a pena sempre vai ser relativizada, porque isso já está determinado na biologização do poder. Então, quem é que tem o poder? É o macho branco, rico, né? Então, é ele que tem o poder. Então, esse poder sempre vai afetá-lo muito menos. Aí, se você passa por esse processo todo, ao invés de dizer só a tua pena é essa e tu vai cumprir, se você repactua, se você constrói qual foi a narrativa, se você diz a pena é essa, e se você discute como é que nós vamos viver depois disso, você tem grande chance de aprender a enfrentar os seus conflitos e você tem grande chance de se reeducar. Aí o nosso direito não reeduca, porque aqueles que podem mais nunca vão responder. E aqueles que podem menos é que vão ser os presos. Se você for em qualquer penitenciária desse país, pegar quem são os homens que estão respondendo pelo crime de violência contra a mulher, você vai encontrar quase sempre homens negros, pobres, periféricos, porque os ricos não vai acontecer isso com ele, sabe? Então assim, é um processo em que você joga muito poder para o direito e quando esse direito não vai resolver isso.
esse processo tem que ser um processo educativo mesmo. E isso não significa dizer que a gente está dizendo, tem que deixar todos os feminicidas, todos os violadores das mulheres livres. Sim. Mas é também não apostar que mandá-los para a cadeia não vai resolver nada. Ou você enfrenta o processo educativo, ou isso vai ficar todo o tempo repetindo, só repetindo. O cara sai da prisão no ponto de realizar outra violência contra a mulher. E a constelação familiar é muito parecida. Né? Inclusive, o autor da constelação familiar, ele conta que foi um alemão que foi na África e viu como era que na África eles resolviam conflitos familiares, que é o quê? O grupo social se reunir e um ficar no lugar do outro. Porque a nossa cultura não sabe se colocar no lugar da outra pessoa. Né? Você está todo o tempo como aquele superior. Então, esses processos são processos de aprendizado. Tá? Para nós, nos movimentos feministas, a gente trabalhar com isso. Como é que a gente vai enfrentar isso? Né? A estratégia hoje praticamente é proteger a mulher prendendo a mulher. Né? Não sei se a Lúcia ainda está aqui, mas a Lúcia acompanhou o caso de uma mulher que ela dizia, eu mesmo não quero ir para casa-abrigo, ele me violenta e eu que vou ficar presa. Né? E ela tinha razão nisso. Né? Então, são processos complicados, porque você quer resolver simplificadamente. Não, basta aplicar a lei. Não basta aplicar a lei. Esse é um processo estruturante da sociedade ocidental, e não é só brasileira. Ela é ocidental, ou seja, está no planeta inteiro. Até as populações indígenas são afetadas por isso, porque eles entraram em todos os lugares. Né? A Dalva está perguntando como iniciar esse processo educativo mesmo com os que cometem a violência. E, digamos, como fazer esse processo educativo? Tem que começar com eles mesmos. Né? Isso. Então, isso tem que ser, isso tem que ser tratado, não dá para só dizer, você vai lá pagar a sua pena. Ele vai pagar a pena e ele vai sair de lá pior. E ele vai sair de lá. A gente, a Frente de Mulheres, acompanha o caso da mulher em Piracuruca, a Alana sabe muito bem disso. E o cara dizia, no dia que eu sair da prisão, eu vou matá-la. E não teve outra. No dia que ele foi solto, ele foi lá e esfaqueou. Ele tentou fazer isso. Exatamente. Então, não adianta dizer, nós vamos só aplicar a lei. Não, quem tem que ser reeducado as mulheres e tem que ser reeducado os violentadores das mulheres. Tá? Não dá para a gente dizer, não, a gente quer que eles morram. Não. Sim, eles morrem, e os próximos serão do mesmo jeito. Não reproduzir a mesma. Então, a gente tem que começar com eles mesmo. Né? O processo do cumprimento da pena é o primeiro lugar para se começar. Né? E não é fácil, porque a gente está tentando se proteger. Então, como é que nós vamos fazer isso? Né? Mas isso é preciso ser feito. Alguém está dizendo aqui, vamos provocar esse debate no nosso cotidiano. Sim, é isso mesmo. A gente tem que discutir em todos os lugares, né? Dentro da nossa casa, né? Exatamente. Como eu estava conversando com meus filhos, eles falam indignados. Eles eles não vêm com o discurso que a maioria está vindo, que é o que ela fez, o que ela fez para merecer isso, né? Eles estão questionando, estão conversando
Mãe, isso é terrível. Eles estão compreendendo que é um sistema muito perverso e que ele está funcionando em em todas as nuances, em todos os lados. E Sim. aí tem horas que a gente fica sem saber o que fazer. Tem hora que a gente vê que a cada feminicídio é como a sensação que dá é que a gente está enxugando gelo no asfalto quente. O movimento feminista sente isso, não sei se você sente, mas eu sinto. E aí a gente fica, não, vamos agir, vamos agir. E nós estamos agindo nesse processo. Quando a gente está aqui conversando com vocês, a gente está com esse processo de que calar é que piora a situação, né? Com certeza. A May está me dando aqui um bom dia. Muito bom, May, te reencontrar, mesmo à distância. Então, esse processo é um processo para a gente trazer para o nosso cotidiano. Na verdade, a gente já faz isso, né? Agora, é preciso ampliar, é preciso que outras pessoas façam. É preciso levar para a mesa de pai, é preciso levar para as festas, é preciso levar para o café da manhã, para o almoço, para o jantar, para a sala de aula, para o local de trabalho. É preciso que a gente diga isso, trate disso todos os dias. Mas é importante ter uma atuação do Estado. Não dá para a gente achar que o Estado vai resolver isso. Porque se a gente olha a quantidade de instituições que tem para proteger a vida das mulheres e que não consegue proteger, e eu não estou nem dizendo da incapacidade, o que eu estou dizendo é que é um processo estruturante dessa cultura e que não adianta a gente achar que a instituição vai atuar e vai resolver, porque não vai. Não vai. Ou a gente começa a rever essas nossas atitudes, de que a nossa vida é superior, o desequilíbrio ambiental vem muito daí, a gente achar que a gente é cultura e as outras vidas são natureza, e as outras vidas estão totalmente ao nosso dispor, e aí essa superioridade, ela sai repercutindo em todos os lugares, né? E aqueles que são os responsabilizados biologicamente por sua inferioridade, esses e estas vão receber o maior peso disso. Então, a gente precisa, não dá para a gente pensar que a gente vai construir um mundo melhor só as militantes feministas lutando. Não, tem que ser a sociedade inteira. Obviamente que nós, mulheres, precisamos de espaço nosso, nós precisamos do espaço auto-organizativo, nós precisamos, nós mulheres, né? Hortência não deve estar mais aqui, mas eu passei uma situação com Hortência nos anos 90. A gente foi dar um curso na zona rural e tinha uma mulher que ela sorria num tempo muito diferente e a gente ficava sem entender. Terminou a reunião lá, e a gente foi perguntar para a dona da casa. A dona da casa contou para a gente que aquela mulher era surda, porque o marido dela, que estava ao lado dela, colocou água fervente no ouvido dela. Então, aquela mulher, ela nunca ia dizer nada ali. Primeiro que ela não estava nem ouvindo a gente. E outra, que ela estava ao lado do agressor. Então, a gente precisa, sim, ter esse espaço auto-organizativo de nós, mulheres, para a gente criar coragem, para a gente confiar uma nas outras, para a gente aprender. Tem uma coisa que a Socorro está dizendo muito no Facebook dela e nas redes sociais, que a gente só sabe falar mal da outra mulher. Esse é um processo educativo. A gente tem que se olhar, tem que se achar bonita, tem que se achar bela, tem que elogiar, tem que se amar. E aí a gente precisa desse espaço auto-organizativo para nós mulheres. Mas nós precisamos que os homens, nós precisamos construir esses espaços com os homens. É muito importante que a gente construa uma outra perspectiva de relação humana. Estou nem falando só de homem e mulher, mas outro tipo de relação entre nós, né?
E quem sabe, se a gente se percebe de outro modo, quem sabe a gente também não melhora as nossas relações. Né? A gente vive uma crise enorme em todas as relações. Eu até dizia que a pandemia ia ajudar, mas eu estou vendo que está repetindo tudo. Isso, que está revelando mais forte. Eu vou ler aqui a Cláudia Modesto colocou, nunca que esse Estado vai resolver. Aí a Leide Souza, 2 mulheres empoderadas, parabéns pelo tema. Obrigada, Leide. Precisamos meter a colher. Infelizmente, teve uma apresentadora de TV que fez um infeliz comentário no final da matéria sobre o assassinato de vizinho. Olha só. Você soube do vizinho que a mulher correu para ele socorrer, ele socorreu, aí depois o cara deu um tiro nele, na cabeça. Aí, lá em Floriano, certo? Então, aí a apresentadora fez um comentário, dizem que em vida de marido e mulher não se deve meter a colher. Olha o que deu. Aí está querendo dizer o quê, né? Que ele não devia ter se metido. E isso é terrível. Porque ele protegeu ela, né? Ele protegeu ela. Outra coisa é que, realmente, na biodança, a gente trabalha o princípio biocêntrico, porque o antropocêntrico, ele cria uma cultura antivida, que é essa cultura mesmo da competição, da biologização do poder, e de matar o outro que é você. E o princípio biocêntrico é a defesa de toda a vida. E toda a vida no sentido amplo. Então, é muito interessante isso. Quando a gente percebe que tem uma outra forma de viver, de solucionar as coisas, diferente da que a gente vem tentando, aí tudo começa a mudar. Mas assim, ainda está muito tênue essa mudança, né? A gente precisa estar falando disso para que as coisas possam mudar. E aí, eu queria falar com você uma coisa que é, assim, é na linha do direito, mas é uma realidade que vem acontecendo, que é a tentativa de alguns advogados tirarem ou darem atenuantes, ou tirarem da linha do feminicídio. Aí tem um exemplo, um que matou a moça no trânsito, jogou o carro na amiga da namorada, colocar como um crime de trânsito comum, sem muito agravante. Outro, colocar como se ele tivesse tido um surto psicótico para tentar tirar dessa coisa do feminicídio. Como é que você analisa situações desse tipo, que a gente percebe que vem acontecendo? Então, essa forma de resolver conflitos, ela vai sempre tendendo para isso. A gente não pode esquecer da própria Maria da Penha. A Maria da Penha o processo dela passou por todas as instâncias e o cara ficou impune. A lei nasceu de uma punição internacional. Foi uma punição internacional, porque as instituições brasileiras foram incapazes de fazer qualquer coisa. Aí a gente poderia dizer, mas isso é só no Brasil? Não, gente. Violência contra a mulher não é uma coisa só do Brasil. Eu não quero entrar no mérito de dizer, mas em outras culturas, em outras civilizações também tinham. Olha, a cultura europeia, ela tratou de apagar todas as outras. A gente não tem registro confiável. Mas você tem o indígena. Não, o indígena que sobreviveu, ele sobreviveu exatamente porque ele entrou na catequese, e o que existe ali é só resistência. Então, essa cultura apagou toda a outra. Se tinha outra forma, tinha por outras razões. A razão daqui a razão desse modelo tem que favorecer uma sociedade que produza riqueza.
Quem é que atrapalha a produção de riqueza? Todos esses que atrapalham, eles têm que ser inviabilizados. Então, quem são os que atrapalham? Esse teste, ele foi feito, ele começou com a raça. Por que que eles diziam que a pessoa negra atrapalhava esse processo? Por quê? Simplesmente porque a pessoa negra não tinha a mesma crença de superioridade do ser humano. Porque tinha uma religião que o seu Deus poderia ser a terra, poderia ser uma árvore, poderia ser o rio. Então, aí eles dizem, esses vão nos atrapalhar, porque esses não vão explorar a terra para produzir riqueza. Então, esses aqui, eles têm que ser inferiorizados, eles têm que ser escravizados, para eles descobrirem que eles têm alma, que eles têm espírito. Então, o primeiro teste foi com a cor da pele. Quem era que acreditava que o seu Deus era humano? Só os europeus. Só eles tinham essa religião. Os que moravam aqui, e os que moravam na África, e os que moravam na Ásia, não tinham essa religião que seu sagrado é humano. Então, quem tem um Deus que pode atrapalhar a produção de riqueza, esse tem que ser inviabilizado. Então, isso foi testado. A mulher, qual era a questão da mulher? A mulher vai garantir, o cara vai trabalhar a vida inteira para quê? Para produzir riqueza. E ele vai passar essa riqueza para os filhos legítimos dele. Como é que ele vai controlar os filhos legítimos? Controlando a sexualidade das mulheres. Trancando a mulher em casa, porque só em 85 é que o DNA surgiu para provar a paternidade. Exatamente. Bom, mas são todas as mulheres? Não, porque as indígenas, as africanas, não eram nem tratadas como gente. Então, esse processo todo, a gente está repetindo ele na filosofia, na história, na ciência. Você vai para a escola para aprender isso. Então, o que é que vai acontecer? Na medida em que nós, mulheres, apostamos, vamos criar uma figura criminosa que amplie a pena desse agressor. O que é que ele vai fazer? Ele vai tentar descaracterizar. E nunca vamos encontrar saída por aí. O punitivismo não é a saída para o movimento de mulheres. É importante, sim, que eles sejam punidos, mas é mais importante que uma outra cultura seja construída. É preciso que o processo educativo, de fato, funcione. Não adianta. Se a gente botasse todos os machistas na prisão, novos machistas nasceriam. Né? Então, a gente tem que mudar a cultura. A Daniele B. Nogueira diz, hoje tem reunião de diretoria, meu primeiro informe será do debate dessa live, do debate nessa live. Muito bem, Daniele. É muito importante, porque quando a gente está falando, como você disse, na década de final de 80, eu já entrei, acho que foi isso, né? Eu entrei no final de 80 também, né? Sim. Aí a gente ficava angustiada, porque a mídia nem falava nada sobre a mulher, gente. Era invisível mesmo. Nós éramos invisíveis para a grande mídia. Inclusive, o meu projeto do programa Sob Outro Olhar foi em cima dessa linguagem patriarcal machista que a mídia tem. E o programa vai fazer, meu e de Leitinha, o programa vai fazer 5 anos e eu acredito que a gente mudou a pauta da mídia piauiense, porque hoje você vê várias emissoras falando sobre a mulher. E falando de várias formas, falando também a mulher como protagonista, porque quando chegava o 8 de março, falava sobre a mulher, sempre a mulher vítima, a mulher coitadinha. Não era isso, Su? Vamos falar sobre a mídia em relação à questão feminista.
feminista. Geralmente era ainda hoje repetem, né? Fazia uma festa, e distribuía flores para as mulheres, e a gente sempre fazia uma manifestação denunciando isso, né? Porque continua isso. Não é um dia de festejo, é um dia de festejar, assim, a nossa luta, né? E continua a pauta feminista, continua muito invisibilizada pela mídia, né? Até mesmo porque, nessa conjuntura atual, quase todos os canais de televisão apoiaram o atual poder instituído na presidência da República. Então, foi a mídia como um todo. Agora, na pandemia, tem alguns canais aí que estão dizendo que não apoiam. Mas, na verdade, todo mundo apoiou. E apoiar isso significava o quê? Significava negar feminismo, significava negar a existência da opressão de gênero, significava afirmar que as mulheres tinham que vestir rosa e os homens tinham que vestir azul. Ou seja, repetindo tudo aquilo que a gente passou tantos anos denunciando, e como você mesmo diz, desde Simone de Beauvoir, desde as mulheres indígenas, as mulheres africanas, enfim, tantos anos denunciando isso, e de repente se instaura um poder com apoio da mídia, né? E esse poder vai exatamente dizer o oposto dessas lutas, né? Então, assim, a gente tem alguns canais que abrem alguns programas, e um desses programas é o seu, né, para trazer alguma coisa diferente. O seu, ele é estruturado nessa diferença. E outros, hora por outra, colocam alguma matéria sobre. E a gente sabe que o maior formador é a televisão. O maior formador da sociedade, inclusive, forma mais do que nós, mães, do que pais, do que mães. Quem mais forma é a televisão. E aí, se você está divulgando um tipo de notícia dessa, que as meninas têm que vestir rosa, que os meninos têm que vestir azul, então a gente fica com a sensação de que, sabe assim, dá um esmorecimento. Puxa vida, tantos anos dizendo outra coisa, e agora você vem novamente com esse papo de invisibilizar, a gente achava que tinha conquistado alguma coisa. Mas isso faz a gente perceber que esse processo é um processo muito mais denso, ele é um processo que exige muito mais. Eu me lembro que as nossas lutas eram o quê? Vamos propor um projeto de lei e vamos aprovar isso na lei. Não adianta aprovar só na lei. Se não houver uma cultura modificada, a lei vai ficar lá e a cultura vai continuar repetindo a mesma coisa. Então, é muito mais intenso isso. E a gente ia nos bairros, fazia reunião, e convidava as mulheres, fazia oficinas, fazia o encontro da UMP. Era, assim, um pequeno grupo, arduamente, mantendo acesa a chama do feminismo, que é a luta por uma sociedade igualitária. Não aquela coisa do comportamento único, não é isso, é respeitando as diferenças e as individualidades, e principalmente a liberdade da mulher. Porque, olha só o simbolismo, o casamento faz, né? A mulher é entregue pelo pai a um outro homem. Então, isso era a realidade até, ainda hoje continua, né? Sim. Muito esse simbolismo de eu sou mandada por um homem e ele vai me entregar para outro. Eu quis sair de casa para me libertar do meu pai. E a mamãe dizia que eu não teria coragem de morar sozinha. E quando mãe diz, você acredita? Aí eu fui
meus 2 filhos. Eu já tinha o João Paulo e eu saí de casa com o pai de meus 2 filhos. Mas depois, 7 anos depois, a gente separou. Então, é assim, tem gente que diz assim, mas a primeira machista é a mulher. Eu disse, se a gente tivesse uma bolha para botar todas as mulheres dentro dessa bolha para elas não entrarem em contato com o machismo. Lamentavelmente, quem educa a sociedade são as relações que são estabelecidas. E nós, mulheres, lamentavelmente, não nos relacionamos só entre nós. A gente se relaciona com os homens. Então, eu não tenho a menor dúvida que tem, sim, mulheres machistas. Agora, mulheres machistas porque a sociedade é machista, porque a sociedade é misógina, né? Então, é preciso que que a gente repactue essa vida em sociedade, para perceber que as mulheres são importantes, não é que as mulheres sejam mais importantes do que os homens, mas que nós somos importantíssimas para a espécie humana, né? A forma como a gente é tratada, às vezes eu digo assim, seria muito bom se todas nós mulheres fechássemos o nosso útero e disséssemos, pronto, aqui não entra mais ninguém. Aí eu quero ver se essa espécie vai sobreviver, né? Porque, assim, somos nós que geramos a vida. Então, como é que a gente não tem importância, né? Foi isso numa reunião na Caixa, e um gerente questionou. Que eu disse, se as mulheres resolverem deixar de parir, a humanidade acaba. Ele, como se depende da gente também para fazer o filho? Eu digo, mas... Então, vai fazer sozinho. Vai fazer sozinho. Pode parir. Então, diga, Su. É um processo muito complexo. Então, nós mulheres, às vezes, nós mulheres, a gente não tem nem chance de pensar naquele sofrimento tão grande que a gente está enfrentando, e a gente não tem nem oportunidade. Porque, assim, eu desconheço uma vida de uma mulher. Eu fico muito chateada quando eu vejo programa de políticas públicas e diz, vamos ocupar mulheres. Eu desconheço uma mulher desocupada. Que seja desocupada. Nós mulheres somos terríveis, porque a gente abarca meio mundo de coisa. Então, a gente sempre tem muita coisa para fazer. Então, muitas vezes, nós mulheres, não temos nem a chance de ter uma conversa para sentir que a dor que a gente está sentindo não é só da gente, é a dor de um monte de outras mulheres. Um monte de outras mulheres estão passando pela mesma coisa, né? Então, eu acho que essa falta de tempo que as mulheres enfrentam, porque são responsáveis por tudo, né? Inclusive para dizer, se o filho se dá bem na vida, é meu filho. Se tem qualquer problema, é o teu filho. Quer dizer, nós somos as responsáveis pelo filho, pela filha que não alcançou o sucesso que estava na cabeça dos machos e muitas vezes na nossa cabeça também, né? A gente se sente culpada por isso, né? Minha mãe ouviu muito. Minha mãe tem 84 anos, né? O papai já falecido. Ela ouviu muito. Tuas filhas, se alguém erra, né? E, assim, ela, por mais que tenha sido criada, ela teve que deixar de trabalhar, que ela ensinava bordado, várias coisas. Ela teve que deixar de fazer isso só para cuidar dos 12 filhos e filhas, 7 filhas. E ela diz, minha filha, eu ouvia tanta coisa que vocês nem imaginam. Ela não fala nem a metade do que ela ouvia da violência psicológica, né? Uhum. E ela sempre lutou para a gente estudar e vencer na vida. Estudar. É tanto que o papai era transferido de uma cidade para outra, a família, e, às vezes, a gente, em 6 meses, fazia uma série. Eu me lembro, a 4ª série eu fiz lá em Campo Maior, em 4 meses, e ela dava matéria do ano inteiro, eu tendo perdido um semestre, e a professora só chegava com apontamento e me mostrava e eu copiava, porque não tinha como comprar livro, né? Uhum. Então, ela é uma guerreira mesmo com apesar de toda a situação de machismo que ela era cercada.
né? É verdade. É verdade. Cada E um tem aí, uma história. Ah, o Jader Damasceno, professora Sueli, é muito incrível. Deixa eu ver. obrigada, Jada. Um abração para você, à distância. Olha, Jorge Luiz, muito interessante essa live. Obrigado por abrir minha mente para vários assuntos. Muito obrigada. É bom a gente ter esse feedback. Podem colocar comentários, falar. A Madalena Nunes, a cultura machista é estrutural do sistema capitalista, opressor da mulher, da pessoa preta, das orientações sexuais, não hétero, etc. Né? A gente até fala, o poder é masculino, branco, hétero e rico. Uhum, é verdade. Aí, assim, a gente diz assim, é do capitalismo? É verdade, é do capitalismo. Só que isso tem um assunto mais complicado que a gente não costuma abordar. Como é que isso nasceu? Isso nasceu com a superioridade do ser humano. E essa superioridade do ser humano se achando superior veio da religião. Isso nasce exatamente com o cristianismo. E os Que dois é o quê? pilares. E os Sim, dois pilares. Controle da sexualidade da exatamente. mulher e a divisão É. sexual das tarefas. A primeira coisa é o ser humano ser superior. Então, ele é superior, mas aí ele é superior para quê? Para produzir riqueza. E aí eles engendram uma moral que inferioriza todos aqueles que eles consideram que vai atrapalhar o projeto, ou que é preciso estar submisso ao projeto. Né? Então, ele vai produzir riqueza para dar para os seus filhos, mas ele não tem controle para saber quem é o seu filho. Então, precisa controlar a sexualidade das mulheres. Né? Então, aquilo que é algo natural para os homens passa a ser algo criminalizado para as mulheres. Os outros, os africanos, o daqui, que era a Bia Yala, que chamaram de América, os asiáticos, que não tinham uma religião que seu sagrado era humano, esses tinham que ser escravizados porque eles precisavam ser escravizados para descobrir que tinham alma. Aí esse processo passa durante a Idade Média inteira. Isso vai virar capitalismo mesmo, aí a estrutura já está toda montada para o capitalismo. Isso vai virar capitalismo com as revoluções burguesas. Século XVIII. Então, aí já está tudo no ponto. Está tudo no ponto de funcionar. Aí se troca, a superioridade humana não é mais porque o ser humano tem alma, porque ele tem espírito. Não, é porque ele é capaz de produzir ciência, porque ele é racional. E aí considera todas as outras vidas irracionais. Então, todo aquele que for contra, todo aquele que atrapalhar esse projeto, ele vai ser eliminado. Né? E aí, a formação moral, ela é toda conformada aí. Você vê as pessoas fazem, sei lá, vão para a universidade, se forma, faz ciência, aí dedica lá o seu livro ao seu sagrado. Ou seja, religião nunca deixou de ser a matriz desse processo que nos domina. E isso não significa dizer que eu esteja dizendo, vamos abandonar as religiões. Eu não estou dizendo isso. Mas para a gente compreender que a mensagem de violência contra a mulher, ela vem de um lugar inquestionável. Ela vem de uma moral que nasce na religião. Então você vai questionar o quê? Religião não se questiona. A gente aprende o quê? Que religião não é coisa que se discuta. Religião, você vai lá e aceita a fé. E o pior é que todas as religiões, com esse sagrado humano, todas elas, quase sempre, têm lá a inferiorização da mulher.
As Aí, de matriz isso é africana Então, têm. é isso que eu ia dizer. As que sobreviveram, que são as de religião, as de matriz africana, as asiáticas e as dos indígenas, que é a do bem viver, elas são resistência. Elas não são hegemônicas. Por exemplo, a de matriz africana, a Umbanda, se misturou com o cristianismo. Então, muita coisa da moral cristã está ali dentro. Então, elas atuam como resistência e não como hegemonia. Como hegemonia, quem define essa moral é a religião cristã. E é terrível, porque se pega a história de Cristo, ele fez, na vida dele, o oposto do que se faz em nome dele. Um cara que defendeu as mulheres, um cara que defendeu a mulher que ia ser apedrejada, um cara que teve uma outra história de vida. E você fica sem entender como é que se engendra uma moral que é o oposto da vida de Cristo. Por isso é que eu acho que não deve, quem é religioso não deve abandonar, mas deve tematizar. O que Cristo faria aqui? Né? Ele ia matar as mulheres? O que ele disse lá? Jogue pedra quem nunca cometeu pecado. Foi a forma que ele encontrou de proteger a vida daquela mulher. Então, como é que você usa a vida de Cristo como a razão para aquilo que você faz de ruim? É terrível isso, né? A Suelen Valentina pergunta por que tem sido tão difícil a efetização desse processo educativo. De certa forma, você já falou um pouco, mas pode continuar falando. E eu quero colocar o seguinte, Mary Del Priore, ela fez um estudo da sociedade que ficou em torno de um período sem os reis lá de Portugal, eles foram e a sociedade ficou livre, se criou uma sociedade livre, não tinha essa coisa do pai, ainda não tinha educação eurocêntrica. E aí, quando eles voltaram, anos depois, aí eles separaram, que ela até chama a mulher da vida, que era a prostituta, e a mulher da morte, que era a que tinha que se cobrir todinha, não podia sorrir e sofria tanto de violência, mas era a que estava inserida na sociedade. Então, quando a gente está falando desse processo, que você já falou um pouco, mas a gente pode também aprofundar, que é essa educação eurocêntrica, que foi proibido determinadas posições sexuais, a mulher não podia fazer sexo antes do casamento, não podia nem sorrir, imagina. Outra coisa que eles chamavam as histéricas, né? Que eles diziam, a mulher que não casou, ela vai ficar histérica, uma coisa assim, tinha que ser internada, um monte de coisa que tinha lá, eles trouxeram para cá. Vamos falar disso? Por que é tão difícil fazer isso? Porque a gente tem toda a dinâmica social em que a gente está inserida, repete a mesma coisa. Então, isso está repetido, isso é repetido. Isso começa quando a mulher é engravida, né? É um menino, compra tudo azul. É uma menina, compra tudo rosa. Então, ali você está dentro da barriga, mas você já está educada para ser uma submissa. Né? E ai de você que abomine o cor-de-rosa. Aí você nasce. A divisão das tarefas em casa, ela é extremamente educativa. Então, a divisão das tarefas coloca o menino como superior e a menina como inferior. Os brinquedos. 20 segundos. Oh, meu Deus, está terminando. Aí vai tudo, né? Vai os brinquedos, vai tudo. Agora eu vou tentar salvar, viu? Tá bom. É isso.